assim, né, disso, pincelou um pouco em relação ao Renato. E o Formiga tava brincando agora há pouco de um meme que viu. O que dizia? Fantástico. Formiga, o meme? É como se fosse a capa do livro do Abel. Tá. E é cerveja fria, areia quente. Eu até postei lá no meu Instagram, acho que é do Camisa 21. Isso Né, é o pessoal muito bom. da NWB lá. É fantástico. E assim, quer queira, quer não, você reforça um pouco o personagem do Renato e tal. Só que aí eu acho que você tem... Não, você reforça Não, o que ele você que eu reforça. digo o meme, reforça uma parada que ele mesmo reforça, fala. isso só que eu quero Só dizer. que o campo, o trabalho dele nesse Mundial não tem reforçado essa imagem. Pelo contrário, tem mostrado uma outra faceta do Renato, que talvez ele tenha escondido durante um tempo, ou não fez muita questão de reforçar, mas a Copa do Mundo está mostrando um Renato de muita leitura, de sensibilidade, de estudo do adversário, que é o que ele fez principalmente contra a Inter, e hoje manteve a leitura nas substituições, a sensibilidade de liderança ali, de ouvir. Porque quando você imagina um cara, né, muito altivo, muito autoconfiante como um Renato, pode passar a impressão de fora para dentro, ou de dentro para fora, que é um cara que não escuta, porque seria muito arrogante. Não vou ouvir. E não é nada disso. Não. Aquela imagem A dele... própria imagem do Thiago Silva. Conversando com... Na verdade, assim, ouvindo o Thiago, acatando o que o Thiago fala e deixando os seus subordinados falarem e encontrarem uma solução, ele gerindo ali de longe. Pô, eu acho a Copa do Mundo do Renato até aqui, e dos treinadores... eu acho que a grande história de um técnico até agora na Copa do Mundo de Clubes é do Renato. Inclusive o jogo dele com a Inter, ele foi um pouco escrotizado lá pela imprensa italiana, porque realmente a passagem dele... Antes do jogo, né? Antes do jogo, Isso. a passagem dele pela Roma foi ruim mesmo. Então talvez o Renato, na sua vida europeia, tenha sido um pouco frustrado, e agora ele está dando uma baita resposta a uma galera que talvez um dia tenha olhado distorcido pro Renato. Ele realmente não jogou bem da Roma, aquilo não resume o que foi o Com Renato certeza. jogador, e ele está dando um recado pro mundo muito... Foi chamado de playboy, né, pela imprensa italiana, né? O time que é treinado por um playboy. Não, não aquilo sei o que quê. não, Na imprensa aquilo não argentina- resume. Na o que- imprensa argentina, no meio do jogo, foram trazer um comentário de quantas mulheres o Renato teria barbaridade. tido ao longo da Foi, ainda carreira ou não. multiplicaram e não sei bem, o né? quê. A passagem do Renato pela Roma não... Você também que é pior, né? O que o Renato fazia anteriormente ou o que a imprensa argentina faz nos dias de hoje, 2020. Pelo amor de Deus. né, E continua, né? No meio de um comentário de futebol. Coisa horrorosa. A passagem do Renato pela Roma não resume o que ele foi como jogador e em nada, assim, absolutamente nada tem a ver com a trajetória que ele construiu como treinador. Assim, é uma análise estapafúrdia que a imprensa italiana fez. Eu tava olhando aqui... Bizarro. Até porque a carreira Eu tava- do Mourinho como jogador, por exemplo, é nada, né? Nada, Ele... e vários outros, né? Então, assim, eu tava vendo aqui, eu publiquei um vídeo há 2 meses que falava da volta do Renato Gaúcho ao Fluminense. E a foto que tava é uma frase dizendo: o Renato é subestimado como técnico. E me lembro que nos comentários fui esculhambado por todo mundo dizendo: é o contrário, o Renato é superestimado, o Renato é muito pior do que ele vende, é muito pior. E eu sempre achei isso. Eu sempre achei que o Renato... Você conseguiu ter... Desculpa, você teve percepção de torcedores de que time estavam dizendo isso ou era muito Não, acho que geral? num geral. Tá. Acho que num geral. Tá. Assim, e eu sempre achei isso. Sempre falei já em outros programas. E talvez o Renato contribua para isso também, por essas frases de eu vou pra praia, não sei o quê. Eu não acho que ele estudo, contribui parará, parará. diretamente. Mas se você pega, e não é de agora, o Renato levou um time do Vasco para final da Copa do Brasil em 2006, o time do Vasco pega a escalação, era um time paupérrimo do ponto de vista de talento. Depois o Renato fez uma das melhores campanhas da história da Libertadores, que é aquele Fluminense de 2008, que perdeu na final. E Sem aí, contar por que ter- antes já tinha sido tinha campeão sido da Copa do Brasil, um contra o título Fluminense. inédito. Então, assim, e você vê ali que ele tem um desafio. Ele encaixa ali Thiago Neves, Washington, Conca, tudo no mesmo meio-campo. Então, assim, ele fez coisas. O Renato pegou times do Grêmio que não eram times para ir para Libertadores, e ele botou algumas vezes seguidas na Libertadores. Depois a gente quer falar do título da Libertadores, que é uma coisa simples, que é uma coisa simples de elogiar, porque ele foi campeão da Libertadores, mas eu tô pegando coisas antes. Então, assim, o Renato como treinador, ele historicamente, ele é um técnico muito melhor do que a percepção que nós temos dele. E também porque ele é muito inteligente, porque nas vezes que ele faz cagada, e todos nós fazemos cagadas nas nossas profissões, ele, por esse jeito, ele talvez seja menos cobrado do que deveria na ocasião. Por quê? Porque ele é um bom treinador para fazer melhor. Então, virou uma espécie de uma defesa que, ao mesmo tempo, ele era menos reconhecido do que ele deveria ser nas vezes que ele fazia coisas boas, e era menos cobrado, de uma maneira geral, pelas cagadas que ele eventualmente faz.
ou fez como treinador, e todos vai ser acho que virou uma coisa muito cômoda pro Renato. E não foram muitas. Ele tava a carreira ok. do Renato ela é bastante linear, cara. Ele tava ok com Quantos ser trabalhos menos ruins ele reconhecido tem? do que deveria e talvez do que ser menos cobrado do que deveria. O Douglas, que trabalhou com a gente aqui, foi comentário, ele falou, cara, ele criou Douglas, esse personagem. ex-Grêmio, Douglas Corinthians. Maestro e tudo. Isso. Ele falou, cara, vocês estão falando aqui, ele joga com vocês o tempo todo. Claro. Que ele criou isso daí pra quando era pra ele explicar alguma coisa que ele fez e não deu certo, ele conseguia fugir e tá ok. Então, pra ele sabe que ele é bom. Ele sabe que ele é bom. Se tem uma coisa que o Renato não tem, é problema de Autoestima. / confiança. Não tem. Ele não tem. Não. Então ele sabe que ele é bom. Ah, eu sou menos elogiado do que eu deveria. Tá bom, não tem problema, porque eu sei que eu sou bom. E quando as coisas não davam tão certo, ele não era cobrado no nível que um outro seria. Então, pra ele, tava bom. Sim. Agora, que o Renato, pra mim, é subestimado, talvez agora pare de ser. Que o Renato é subestimado como treinador, pra mim, ele sempre foi. Aí eu fiquei olhando aqui, ele começa no Madureira, né? A gente às vezes até esquece, mas ele começa a dar resultado Na muito verdade, rápido. ele começa no Fluminense, mas ainda acumulando jogador e técnico, né? Quando é esse Madureira aí? Que 2000 anos é? ou 2001? Não, então, 96, quando o Fluminense cai, ele assume como treinador e fica naquele negócio de jogador, treinador. Mas, assim, e ainda promete que se o Fluminense fosse rebaixado, ele desfilaria nu na orla do Rio de Janeiro. Que não nunca desfilou. Já foi pago? O Fluminense não, né? caiu, ele não desfilou, mas eu Ok. também não Ok, tô cobrando, ninguém, não. não fazemos eu só questão. tô pontuando. Não é tô só a nível cobrando, de não. informação, né? Não foi pago. Cara, se ele é campeão da Copa do fazendo Mundo, questão. Não se tô ele é cobrando, campeão não. da Copa do Mundo pelo Fluminense, eu acho que ele deveria... Vai lá e paga. Fala, lembra daquela parada? Agora, pelo título, eu vou aqui, mas ó. não promete, né? Não promete. Promete mas nada, eu, no lugar não. dele, faria. Meu irmão, sou Promete campeão da nada, Copa não. do Mundo de clubes com o Fluminense que ninguém acreditava. O mínimo é eu saio nu e me aposento. Não precisa fazer mais nada, pô, nada. Eu tava lembrando aqui das passagens do Renato. Quantas passagens ele tem? Óbvio que ele vai ter momentos ruins. A saída dele, a reta final do Grêmio é ruim. A reta final, não. A temporada O último inteira e a trabalho, temporada né? anterior. A reta final, que é a última boa temporada, parte. mas ele é vice-campeão brasileiro. Aí tu vê, a anterior é aquele Grêmio legal de ver jogar e tal. A passagem dele no Flamengo podia mais, mas o começo é muito bom. Em números, ele chega a ter comparação com o Jorge Jesus. E não é nada, ficou uma bola de ser campeão da Libertadores. Tá, mas o espera. que levaria para outro lugar a avaliação lugar, do que foi o valeu. trabalho. Uma Mas pausa aí. espera. Na época, vocês criticavam o Renato sim no Flamengo. Criticava. Não me venha também, que Mas agora ninguém não tá- é que tá tudo Não, certo. e Ele não outra- erra nunca. e outra, E aí Tainá, vocês vão me mas- incomodar. Mas alguém falou isso aqui? E ele foi duramente cobrado, porque antes de assumir o Flamengo, Exatamente. deu aquela declaração Duramente dos cobrado 200 pelo que ele milhões, mesmo disse, né? Pelo que ele Isso. mesmo E ele disse. continua falando Dos disso 200 ainda. milhões. E Ok, ele mas foi perde a cobrado. Libertadores pro Palmeiras, perde o Brasileiro pro Atlético e é eliminado da Copa do Brasil. E aí ele foi cobrado pelo que ele falou. O Pô, início- a o questão início- não era ter o melhor elenco, você teve o melhor elenco e não ganhou. O início da passagem dele no Flamengo passa longe de ser ruim. Por sinal, é muito boa. Os 7, 8 primeiros jogos, uma parada avassaladora. Eu não acho que a passagem seja excelente, mas pra mim não é um trabalho horroroso, péssimo. É um trabalho decepcionante. Acho que mais decepcionante até pra ele mesmo. Mas Sim, assim, acho que tu sim. vai... Quantos horroroso trabalhos... não é quantos você trabalhos... chegou na final da Libertadores. não é quantos horroroso. E trabalhos ainda perdeu ruins no erro ele teve? individual, Claro. claro. né? Primeira passagem no Vasco não é ruim, a primeira passagem no Fluminense Não, não, não é é. ruim, a segunda passagem no Vasco não é ruim, no Flu não é ruim. Talvez E a passagem no Bahia tenha Talvez algumas seja. questões, que era um momento de muito gasto, e eu acho que estoura coisa nele que nem era dele. E no acho que Bahia. tem um ponto também no Renato que ele tem trabalhos mais longos, né? Sim, ele- Raramente ele tem um trabalho curtinho, assim. É. E lógico, o Ele é um trabalho, personagem peculiar, do Grêmio, E passou no que Atlético acho que ele Paranaense, é que a muito gente nem lembra inteligente, que acho que ele é muito inteligente. No time de 16, ele mexe pouco no que estava lá. Claro. E até porque ele entra nas quartas. Oitavas, eu acho, que da nas Copa quartas, do Brasil. Ou nas quartas ou oitavas É. da Copa do Brasil. Ele não mexe muito. O time de 17 já é um time bem com a cara dele. Ele é um time bem diferente. Por exemplo, o time de 16... Diferente também não. Jogava de exemplo, um jeito bem parecido. Mas tudo bem, mas o time de 17, você tinha o Luan de centroavante, do 16. O time de 17, o Luan era armador. Sim. Então você tinha o Ramiro fazendo aquele lado direito. Então você tem Não, você tem algumas coisas, medidas, Você tem acho. mexidas do Renato ali no time de 17. Perfeito. E que joga em muitos momentos o melhor futebol do continente. Sim. Não só porque ganhou a Libertadores. O Grêmio de 17, ele jogou o melhor futebol do continente e ganhou a Libertadores. Exato. Nem sempre quem joga o melhor futebol acaba ganhando a Libertadores. Mas com o Renato jogou muito bem e foi campeão da E Libertadores. em 2018 teve grande chance de ir mais uma vez para a final da Exatamente, Libertadores. exatamente. Não foi E pelo já foi pelo falado do nosso uma grande arbitragem versão. bem E já foi questionável, falado bem algumas vezes questionável. sobre, porque o treino do Renato não é, quando podia ver, né? Eu O treino do Renato não é bom, gente que treinou, que jogou com ele fala, realmente o treino dele tem questões e tal, mas a equipe dele é muito boa e não é de hoje.
É o que também já foi relatado, né? É, eu Então, já- assim, ele não faz um trabalho sozinho, né? Não, ele não faz um trabalho só... E também não tem problema nenhum. Tem gente, Tivemos o algumas Ancelotti foi esculhambado lá no Bayern porque o treino era ruim. Os jogadores vinham da era Guardiola lá e não gostavam do trabalho. Isso não invalida... Eu também não tô comparando Ancelotti com o Renato Gaúcho aqui, pelo amor de Deus. Tô só falando que tem treinador muito bom de resultado que não é muito bom de treino. O Filipão era um que não era muito bom de treino. Dito por caras que jogaram com o Filipão. E isso não fazia dele um treinador ruim. Não, porque tem muitas o coisas caso- que contam pra você ser um bom técnico. E acho Tem que o caso ponto de- contrário, né? O Carlos Queiroz, que trabalhou anos com o Ferguson, era quem dava os treinos do Ferguson. Todo mundo dizia que era ótimo, não sei o que. Quando ele virou treinador principal, tem foi uma vários. tragédia. Tem vários. O Foi uma Roger, tragédia. o Roger ainda tá se... Né? Acho que ele é um técnico muito bom, mas assim, falta ganhar mais, né? Pra tá numa prateleira ali. Mas todo mundo elogia os treinos do... Ganhar um do título Roger. grandão, né? É,